A mensagem de hoje tem como título Identidade Fragmentada. É baseado na história de Zaqueu, Lucas capítulo 19, verso 1 ao verso 10. Se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, olhar no seu celular, seria interessante também. Lucas capítulo 19, verso 1 ao verso 10. Diz a palavra do Senhor: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que estavam e que viram aquela situação murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Eu gosto das histórias desses encontros de Jesus com os personagens do Novo Testamento. A presença de Jesus sempre exerce uma influência positiva, uma diferença, uma transformação na vida dessas pessoas. O que nos faz ter a certeza de que Jesus pode fazer alguma transformação em nossa vida também. Quando olho para a história desses personagens, o que tem em meu coração é a esperança de que eu posso ser uma pessoa melhor, de que a despeito das minhas limitações, das minhas dificuldades, a presença de Jesus pode fazer uma grande diferença na minha vida também. Por isso tenho tido a alegria de pregar tanto sobre essas histórias e tirar lições importantes para a minha vida. A história de Zaqueu não é diferente e a Bíblia não fala muito acerca de Zaqueu. Nós não temos muitas informações a respeito de Zaqueu na Bíblia, além daquelas que encontramos aqui nesse texto. O que a Bíblia fala é que ele era um publicano. E quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para Roma na coleta de impostos. E esse era um dos motivos pelo qual Zaqueu era odiado. Basicamente, 2 motivos. Primeiro, porque Zaqueu ele costumava cobrar além do que era devido. E isso fazia com que ele não tivesse a simpatia do povo. Segundo, Zaqueu ele era judeu e trabalhava para o governo romano, cobrando impostos dos judeus. E por essa razão, Zaqueu era considerado, então, um traidor. Além de olharem para ele e julgarem ele como um ladrão por cobrar além do devido, também julgavam ele como um traidor. A postura de Zaqueu era inaceitável para os judeus. Mas Jesus se aproxima desse ladrão, traidor, rejeitado pelo seu povo. E Jesus tem uma abordagem diferente de tudo aquilo em que a religião da época e aqueles que faziam parte da liderança também
costumavam fazer, trazendo escândalo para alguns, estranheza para outros, mas esse era Jesus. Zaqueu não era um publicano qualquer. A Bíblia diz que ele era o chefe de todos os outros publicanos. Declara que ele era um homem rico, mas, porém, a Bíblia também nessa história mostra o quanto a vida de Zaqueu estava vazia e sem significado. O que nos traz algumas lições importantes para os dias em que nós estamos vivendo também, onde as pessoas têm se preocupado com o consumismo, onde a importância tem sido dada ao ter e não ao ser, onde as pessoas acreditam que a felicidade pode estar centrada naquilo que a gente pode conquistar, em uma formação, em um título. O Zaqueu aparentemente tem tudo isso, porém parece que essas coisas não fazem muita diferença na vida de Zaqueu. Era uma pessoa importante, ele tinha o cargo de chefe de setor em seu trabalho. E por sinal, como já falamos, era rico, mas seu coração continuava carregando um vazio. Seu coração continuava sem paz, sua vida continuava sem significado. Ele ainda, além de tudo isso, tinha que lidar com a rejeição e o preconceito do seu próprio povo. Às vezes nós sofremos preconceito dos desconhecidos e talvez isso não tenha feito muita diferença na sua vida. Você não conhece, você não criou expectativa, você não espera nada de alguém que não lhe conheça, mas existem algumas pessoas que é inevitável a gente não criar expectativa. São os nossos familiares, são as pessoas que nós amamos, é o nosso povo, a nossa casa, a nossa família. E é mais difícil lidar com a rejeição e com o preconceito desses. Quando você está em uma situação, em uma fase da vida, que você observa e você não tem sido aceito, não tem sido benquisto perante os seus, o que você ama, é um momento que eu acredito que bate um desespero. É um momento que você se sente sozinho e percebe que tudo que você conquistou, de fato, não está te levando a lugar nenhum. Não adianta ter sucesso na vida. Não adianta ser uma pessoa bem-sucedida fora, se em casa você é um fracassado. E tem muitas pessoas vivendo isso aqui. Tem gente que é benquisto no ambiente do trabalho. Você é admirado pelo seu chefe, pelas pessoas que estão abaixo de você, na função que você exerce. Você é uma pessoa, um colaborador de alta performance e a empresa admira você de forma extraordinária. No entanto, quando você chega em casa, na verdade, esse é o momento mais difícil para você, porque você se sente fracassado. Você entra na sua casa e você não tem admiração dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus irmãos. É como se tudo que você houvesse conquistado fora não tivesse valor nenhum. É um momento em que você prefere mais estar fora do que estar dentro de casa. Aí bate um outro desespero, porque você percebe que a sua família também é um fracasso. E você tem mais prazer em estar fora de casa do que dentro de casa. Isso aqui não se trata apenas da história de Zaqueu. Pode ser a sua história também. Você pode estar experimentando e vivenciando isso em sua casa. Quantas pessoas não desejariam ter a admiração que tem no trabalho em casa? Quantas pessoas não vivem a noite virando no travesseiro de um lado para o outro, sem conseguir dormir, porque queria ter essa admiração que tem dos colegas, do seu chefe, da sua própria esposa. Mas olha para si e fala, eu sou um fracassado. Tudo que eu conquistei não adiantou nada. Que adianta essa vida? Que adianta ter admiração dos desconhecidos, se dentro da minha própria casa eu não consigo ter paz? Casamento em crise, relacionamento com os filhos em crise, e aí agora você se encontra perdido em relação à sua própria identidade. Por isso intitulei esta mensagem como identidade fragmentada. Zaqueu, ele pagou um preço muito alto para conquistar o que conquistou. Eu imagino que talvez tenha abandonado pessoas, tenha rejeitado conselhos, tinha passado mais tempo focado naquilo que ele queria conquistar do que com aqueles que mais importavam. Zaqueu talvez é o tipo de pessoa que começou a fazer inversão de valores. Em algum momento, Zaqueu entendeu que as coisas eram mais importantes, que conquistar títulos e bens materiais era mais importante do que gastar tempo com pessoas. E com isso ele começou a abandonar aquilo que mais importa.
as pessoas que de fato fazem uma diferença na sua vida. E agora Zaqueu se encontra sozinho, onde nele mesmo se entende. Ele não é mais o mesmo, ele não sabe em quem mais acredita, ele não sabe mais o que é mais importante para a sua vida, e tudo não faz mais sentido para ele. Quantas pessoas nós temos assim? Quanta gente você conhece e você olha e fala assim, mas por que essa pessoa está questionando da vida? Olha o carro, olha a casa, olha o lugar que mora. Por que essa pessoa está vivendo nessa situação? E você olha de fora e a gente imagina assim, olha, esse indivíduo tem tudo para ser feliz, tem tudo para ser uma pessoa realizada e está questionando. Mas é porque as coisas que esse mundo pode oferecer e as coisas que a gente pode conquistar com os nossos esforços e a nossa capacidade aqui, de fato, não traz a nossa felicidade. E eu confesso a você que isso não se trata apenas do ambiente executivo, corporativo das grandes organizações. Isso também pode ser uma realidade no meio da igreja, do ministério, onde nós perdemos o foco daquilo que Deus sonha para a nossa vida. E ao invés de dedicarmos a vida em fazer aquilo pelo qual nós somos chamados, a gente começa a estabelecer um plano de carreira, onde o foco do nosso trabalho passa a ser diferente daquilo da missão que Deus designou para cada um de nós. Onde nós somos chamados apenas para cumprir o ministério de Cristo, de buscar e salvar o perdido, mas nós estamos focados em ocupar um cargo, uma função e uma cadeira. Nós perdemos a nossa identidade, nós começamos a fazer as coisas para conquistar a admiração das pessoas, nós começamos a trabalhar dia e noite, esforçando o máximo possível, mas com um foco errado, com um direcionamento errado. E para conquistar esses objetivos, a gente começa a colocar em risco coisas que são mais importantes. Nossa família, a nossa saúde e muitas vezes a nossa comunhão com Deus. A gente aprende a fazer sem Deus. E a gente começa a trabalhar para o Deus da obra, para a obra de Deus, sem o Deus da obra. E a gente precisa entender que nem sempre quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quer dizer que nós estamos trabalhando para o Deus da obra. Então, não diz respeito apenas às pessoas que trabalham lá fora. Isso também pode ser a experiência de um pastor, de um obreiro, de um evangelista, de um ancião de igreja, de um líder de igreja que acha que pelo fato de estar liderando a igreja, ele está fazendo a obra de Deus. E pelo fato de estar dedicando tempo ao ministério, a um departamento da igreja, isso tem aproximado ele de Deus. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pregar, dar estudo bíblico, visitar é importante, é muito bom, faz parte da missão de todo verdadeiro cristão, é o sacerdócio de todos os crentes, mas não pode ser confundido com a nossa comunhão, com o nosso tempo de qualidade com Deus. Não adianta dedicarmos tempos a pregar e a cuidar de pessoas se nós não temos alimentado a nossa fé e gastado tempo com Deus, porque ninguém dá aquilo que não tem. Já dizia a minha avó. Esse era Zaqueu, judeu, conhecia a religião, sabia quem era Jesus, sabia e tinha esperança de um Messias, mas ele havia negociado todos os seus princípios em busca daquilo que ele queria conquistar. Distante de Deus, de si mesmo e da sua família, ele foi em busca desenfreada pelos seus objetivos, conquistou o que queria, chegou aonde desejava e percebe que a sua felicidade não era encontrada ali. Então, ele percebe agora que estava no caminho errado, porque tudo o que ele havia conquistado não havia lhe dado aquilo que ele desejava mais profundo em seu coração. A realização pessoal é a paz de espírito, é a paz consigo mesmo, é estar bem com sua família, estar bem com Deus. Mas, infelizmente, alguns em alguma fase da vida não compreendem o quanto isso é importante. E por isso, ele agora se encontra nessa situação. Essa é a luta de muita gente. Zaqueu estava experimentando tudo isso. Tinha poder, tinha dinheiro, tinha bens materiais, tinha influência, mas não contava com a simpatia do seu próprio povo. Ele os havia abandonado. Ele havia usado o seu próprio povo para crescer.
de forma ilícita. Zaqueu tinha tudo que qualquer pessoa em sua época almejava, porém percebeu que não tinha nada. Existe um escritor russo que diz uma frase interessante, que diz assim: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E eu gosto muito dessa frase, porque a gente percebe o quanto as pessoas buscam preencher esse vazio. E esse vazio, às vezes, é tentado ser preenchido com ocupações dentro da casa de Deus. Eu não quero falar apenas daquelas pessoas que se afastaram e saíram, mas eu quero falar também daqueles que pegam diversas funções na igreja e agora tenta buscar felicidade nisso. É aquele pardal de igreja. É aquela irmã que nós falamos assim, aqui é uma beata de igreja. Ela chega cedo, ela participa de todas as reuniões, de todos os encontros que a igreja promove, mas é só uma busca para preencher um vazio que não foi preenchido na infância, um vazio que não foi preenchido pelo relacionamento, uma busca porque ela não entendeu ainda a sua própria identidade, e é uma pessoa que, aos olhos da igreja e da liderança, é uma pessoa comprometida, uma pessoa excelente, uma pessoa admirada, mas essa pessoa tem trabalhado pelo motivo errado. Ela tem buscado preencher um vazio de forma equivocada, com trabalho. Às vezes tem gente que é irmã Dulce. Você conhece alguém assim, talvez na sua própria família. É aquela pessoa que não foca, não tem que focar. Os seus sócios, os seus talentos, os seus recursos, é só para ajudar o outro. Toda família tem alguém assim. É aquela pessoa que cuida do velhinho, da família, e quando esse velhinho morre, a sua vida perde significado. Porque essa pessoa não vive em função de si mesmo. Essa pessoa não encontrou o verdadeiro significado da sua existência. E para se sentir importante, ela tem que trabalhar cuidando de outro. E quando não tem mais ninguém para cuidar da família, vai cuidar um vizinho. Geralmente, gosta de ir para o hospital, correr atrás de exame, aposentar um. Todo mundo que fica doente, ela abandona a sua família, o seu casamento, os seus filhos, corre para lá para ajudar o outro. E nem sempre essas atitudes diz respeito ao quanto nós somos bons. Mas, na verdade, só demonstra o quanto nós estamos enfermos. E quantas nossas emoções estão danificadas pelo pecado. Às vezes a gente faz isso na igreja também. A gente faz isso no trabalho. A gente faz isso com as conquistas. Tem gente que faz 3, 4 faculdades e não foca em nenhuma. Forma pedagogia, aí vai para administração, vai para contabilidade, depois decide ser pastor e percebe que não é isso. Mas passa 4, 5 anos, depois faz a pós-graduação que não tem nada a ver com aquilo que ele pretende trabalhar. Fica triangulando. Não tem foco, não tem objetivo, não sabe o que quer. Só a tentativa de preencher um vazio. Ou talvez pode ser um hiperfoco, como um Zaqueu. Queria enriquecer a qualquer custo. Queria ser bem-sucedido na vida. Talvez Zaqueu tinha uma crise de identidade. Talvez Zaqueu cresceu na família pobre, nunca aceitou a situação da sua família, nunca aceitou a condição da sua casa. E Zaqueu colocou na mente que ele deveria mudar a história da sua família. E para isso, ele decidiu sair de casa, trabalhar e ganhar dinheiro. E quando ele viu a oportunidade, e mesmo quando fazer coisas ilícitas, ele se propõe a fazer isso, não se importando com as consequências, porque ele estava muito focado em alcançar o que ele queria, mesmo que fosse de forma ilícita. A história de Zaqueu pode ser a história de um jovem que olha para sua casa e fala: eu vou sair dessa casa, eu vou mudar a história da minha família, eu vou dar uma casa para minha mãe, eu vou dar um carro para o meu pai, vai para uma cidade maior, vai fazer uma faculdade. Mas aí ele começa a pagar um preço muito alto, porque quando essas coisas começam a conflitar com seus princípios, ele agora negocia a sua fé. Trabalha um sábado, estuda o sábado, começa a se relacionar com pessoas que não deveria, começa a fazer o que não deveria, mas ele não se importa mais com isso, porque ele está muito focado em mudar a história da sua família, porque em meio à sua luta, à sua caminhada,
chegou à conclusão de que a sua vida não era boa, de que ele não era feliz e que ele deveria mudar a qualquer custo. Só esqueceu de que a felicidade não só encontrada nas coisas. A felicidade é encontrada em uma pessoa, Cristo Jesus. O livro de Salmos 127, verso 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. É um texto tremendo, esse texto. Toda família deveria usar esse texto como um texto de cabeceira. Deveria ser o princípio para toda a vida, para toda a casa, para todo mundo que procurasse construir uma família. Porque a gente busca mudar a nossa história. Mas influenciado pela sociedade consumista, de que a gente tem que ser alguma coisa, tem que ter mais, porque se a gente ter formação, ter título, ter canudo, se a gente ocupar uma função na sociedade e ganhar um pouco mais, a gente muda de vida. Tem tanta gente que tem tudo isso e está frustrado. A maioria dos nossos jovens que saem, decidem fazer medicina, viram noites, e aí se afastam, daqui a pouco não acreditam mais em Deus. Vão para a faculdade secular. O sonho do meu coração é que todo mundo seguisse talvez um caminho parecido com o meu. Não importa a família que cresceu, que nasceu, não importa qual a sua base, mas que aos 18 anos saísse de casa para um projeto missionário, para aprender a ser dependente de Deus, porque foram os momentos mais felizes da minha vida. Sem pai, sem mãe, sem amigos, sem um pastor, mas com um Deus. E viajando para um lado e para o outro, distante, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só tinha Deus para conversar. Ao ponto de eu começar a orar em voz alta, para dar a impressão que eu estivesse orando com alguém fisicamente. Mas esses momentos, essas crises me aproximaram de Deus. Essas crises me fez ter uma fé independente e me fez entender que eu não era adventista porque meus pais eram adventistas, de que eu não deveria ficar na igreja porque meus pais queriam que eu ficasse na igreja, mas que aqui era o meu lugar. Que servir a esse Deus era o que de fato fazia sentido para mim. Eu não encontrei a felicidade nas coisas que eu conquistei, nos títulos que eu alcancei até aqui. Eu tenho encontrado a felicidade na dependência de Deus. E os momentos mais felizes e que eu sinto-me mais realizado na minha vida é quando eu olho para mim e me vejo como um fracassado dependente de Deus. É quando eu olho para o ministério, para a responsabilidade que eu tenho e penso assim, se eu não for com Deus, eu não vou conseguir. Se eu não orar e me consagrar ao Senhor, eu vou ser só mais um. Se eu não me depender de Deus, vai ser só uma palestra, vai ser só um sermão da boca para fora e não vai fazer diferença na vida de ninguém. Entenda uma coisa, Deus precisa fazer parte da vida do homem para que ele seja completo. Se Deus não estiver como um centro da sua vida, nada adianta. Não se engane. Mesmo aqueles que permanecem na igreja, mesmo aqueles que fazem coisas na igreja, podem estar perdidos. O ser humano é muito falho. E às vezes a gente pode confundir a nossa vontade com a vontade de Deus. Você pode estar tão feliz fazendo o que você faz, que você pode pensar que Deus está aprovando tudo isso. Tem coisa que é prioridade para o Senhor. Se o ministério te traz sofrimento e não está te aproximando de Deus, o próprio ministério tem sido uma desgraça na tua vida. Se esse ambiente de trabalho não está te trazendo crescimento espiritual, esse não é o lugar para você trabalhar, porque a tua salvação é mais importante do que o salário no final do mês. Nós precisamos estar onde nos aproxima de Deus. Nós precisamos estar
onde nós conseguimos enxergar Deus de forma mais nítida. Nós precisamos estar onde nós crescemos espiritualmente. A história diz que Zaqueu estava passando por Jericó. Jesus estava passando por Jericó. E Zaqueu ouvia as pessoas falarem de que Jesus e seus ensinamentos faziam milagres, transformava a vida de pessoas, curava, restaurava. E Zaqueu começou a imaginar, é isso que eu preciso. Só que tem uma grande lição que nós temos que aprender com Zaqueu. Quando Zaqueu começou a ouvir falar do que Jesus era capaz de fazer na vida das pessoas, Zaqueu começou a olhar para Jesus como uma possibilidade. Jesus apareceu para Zaqueu com uma esperança de que a vida poderia mudar. Mas é trágico saber de que, embora alguns tenham ouvido falar de Jesus, não tenham encontrado em Jesus a esperança. Não olha para Jesus como alguém que tem a possibilidade de mudar a sua vida. Continua focado em si mesmo. Então, Zaqueu, ele tinha consciência do que estava acontecendo na sua vida. Zaqueu, ele tinha consciência de que toda a sua riqueza havia sido adquirida de forma ilícita. E por essa razão, ele não tinha paz. Ele entendeu que Jesus poderia preencher o vazio. E não eram as coisas, não era o título, não era o recurso. O mestre sempre estava acompanhado de uma grande multidão. E Zaqueu sabia o quanto seria difícil para ele. A multidão dificultava ele se aproximar, dificultava o acesso, principalmente porque Zaqueu era um homem de pequena estatura. Zaqueu tinha características que o impossibilitavam de se aproximar de Cristo Jesus. Mas o seu desejo pela mudança, a sua vontade de ser transformado por aquele homem, era maior que os desafios que ele enfrentava em sua própria vida. O seu desejo por transformação, o seu desejo por salvação, precisa ser maior do que as dificuldades que você tem. O seu desejo por mudança precisa ser maior do que o seu pecado. A esperança de salvação, de transformação, precisa ser maior do que os fracassos que você já experimentou em sua vida. Uma coisa, Zaqueu sabia: Jesus passaria por ali. Eu quero que você saiba que, quando nós abrimos uma Bíblia, a despeito de quem pregue, se é um irmão, se é um pastor, se é um evangelista, quando a palavra de Deus é aberta, a presença de Jesus se manifesta naquele lugar. Quando a palavra de Deus é aberta, existe a possibilidade de Jesus entrar e fazer uma transformação. E nós não devemos deixar passar nenhuma oportunidade de experimentar a presença de Cristo Jesus. Seja em um culto no ambiente de trabalho, seja em um culto evangelístico na igreja, em uma semana especial como a que está acontecendo em todo o nosso campo, não importa. Quando a palavra de Deus é aberta, tem poder que está na palavra de Deus para transformar a vida. Nos ambientes menos improváveis. E pode ser aqui. A história diz que Zaqueu esperava Jesus passar porque sabia que Jesus passaria por ali. Jesus está passando aqui durante essa semana. Ele está passando aqui agora. E você precisa acreditar que ele pode fazer alguma mudança na sua vida. Porque não existe nenhuma pessoa aqui dentro que não precise de transformação. Não existe nenhuma pessoa aqui dentro que não tenha necessidade verdadeira de ter um encontro com Jesus Cristo, assim como Zaqueu. O esforço de Zaqueu demonstra o quanto ele esperava e almejava essa entrevista com Jesus. Você já teve uma entrevista com Jesus hoje? O quanto você tem se esforçado para ter uma entrevista com Jesus? Você tem buscado levantar mais cedo para buscar a presença do Senhor e ter essa entrevista com Ele? Ou você é o tipo da pessoa que está mais preocupado em agradar os homens do que a Deus? Existe uma preocupação de chegar cedo, de bater o ponto,
mas talvez não tenha a preocupação de dobrar o seu joelho e buscar a presença do Senhor para chegar aqui cheio do Espírito Santo. Isso é diferente da vida das outras pessoas. Zaqueu, ele buscava essa entrevista. Estamos até tentados a imaginar que Zaqueu, ele planejou aquele encontro e ele começa a estabelecer agora em ordem de prioridades algumas perguntas para introduzir o seu diálogo com Jesus. Mas antes que ele colocasse o seu plano em prática, antes que ele pegasse ali a sua agenda para começar a entrevista com Jesus, Jesus o surpreende. Porque é Jesus que o aborda. Antes que eu respire para falar a primeira palavra, Jesus grita: ei, Zaqueu, desce. Pense um susto que Zaqueu tomou. Zaqueu era conhecido por Jesus. Com todas essas situações que a Bíblia identifica, Jesus sabia exatamente quem era Zaqueu. Ele sabia o seu nome. Eu não conheço você. Jesus conhece. Jesus sabe o quanto tem sido difícil para você a sua caminhada. Você trabalha aqui e está distante de Deus. Tem sido tão difícil para você isso. E às vezes você pensa assim: eu não posso sair. Talvez seja a esperança de eu me converter. Como que eu vou sair? Se eu não estou bem aqui, onde que eu vou ficar? Jesus conhece a sua luta. A sua identidade está fragmentada. Você se perdeu. Porque começou a buscar aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Começou a trabalhar focado no objetivo errado. Talvez trabalhar na obra de Deus sem o Deus da obra. E fazendo tudo isso, você se perdeu. Ou talvez você está aqui, mas você sabe que está em pecado. E você pensa assim: eu não sou digno. Como que eu vou cuidar das coisas de Deus com essa vida minha? Aí Jesus aparece aqui agora e diz assim: ei, desce. Desce depressa. Jesus está chamando você pelo nome. Jesus disse a Zaqueu: hoje eu devo ficar em sua casa. O maior desejo de Jesus é fazer parte da nossa vida. O maior desejo de Jesus é fazer parte da nossa experiência. Ele quer um lugarzinho especial na sua casa. Ele quer um lugarzinho especial em seu coração. Mas preciso te lembrar uma coisa. Jeremias capítulo 29, verso 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Zaqueu pode ter tido uma experiência parecida com a sua. Mas tem uma coisa que Zaqueu fez que talvez não tenha acontecido ainda na sua vida. Zaqueu entendeu que deveria buscar a Deus. Você pode estar enfrentando tudo que ele enfrentou. Mas a pergunta é: você está buscando Jesus como ele buscou? Você chegou à fase da vida que você entendeu que é Deus ou nada? Zaqueu entendeu isso aqui. Ele abandona tudo e está disposto a deixar tudo por Jesus. Ele busca Jesus. E quando ele toma a decisão de correr para os braços de Jesus, crendo que Jesus poderia fazer um milagre, a transformação na sua vida. Jesus mostra que o conhece, Jesus mostra que o ama, e Jesus mostra que quer se relacionar com ele, a despeito dos seus pecados. Eu quero ficar com você em sua casa. Jesus conhece a sinceridade do nosso coração. Ele sabe o quanto você deseja e precisa dele.
Mas a lição mais importante que podemos aprender com a história de Zaqueu, um homem com a identidade fragmentada, é que enquanto as pessoas julgavam, rejeitavam e agiam com preconceito em relação a Zaqueu, Jesus chega e olha para ele e chama Zaqueu pelo nome. Eu queria que você ouvisse o seu nome agora. Eu queria que você deixasse de olhar para um pastor que prega para você e compreendesse essa mensagem como uma busca de um Deus em busca do seu filho amado. Jesus está chamando você pelo nome. As pessoas te rejeitaram, Deus não. As pessoas acusaram você, Deus não. As pessoas agiram com preconceito com você, Deus não. As pessoas não fazem questão de estar com você, de estar na sua casa, mas Jesus está dizendo, eu quero fazer parte da sua vida. Porque Jesus sabe que você não pode viver sem Ele. Porque Jesus sabe que a sua vida vai ser melhor com Ele. E você não pode mais adiar a sua decisão. Jesus te conhece. Te chama pelo nome. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que a sua busca para preencher esse vazio findou aqui. Jesus é tudo o que você precisa. Ele pode fazer muito mais do que você pode imaginar. Ele está dizendo para você nesse exato momento, desce. Desce depressa. Ei! Desce da árvore da incredulidade. Desce da árvore do medo. Desce da árvore da insegurança, do preconceito, da procrastinação. Desce. Desce depressa. Porque hoje Jesus vai entrar na tua vida. E acredite, todas as pessoas na história da Bíblia que Jesus entrou na vida, mudou. Não tem uma vida que Jesus passou a fazer parte que não foi transformada. Não vai ser diferente com a sua. Se você permitir, se você deixar, se você convidar Jesus entrar na tua casa, no teu casamento, na tua vida, você nunca mais será o mesmo. Vai ter significado a tua existência. O estar aqui e fazer o que faz vai ganhar significado. Casamento muda. A forma de lidar com os filhos muda. Porque o que mais a humanidade precisa é de Jesus. Nada mais. Então se prepara para começar a experimentar a mudança que Jesus vai fazer em tua vida. A mudança vai ser radical. Porque onde a presença de Jesus chega, tudo que não pertence a Ele sai, dando lugar a uma vida nova, conforme a vontade de Deus. Então, se você permitir Jesus entrar nesse coração aí, você não vai precisar mais lutar sozinho. Jesus tem poder para mudar e transformar seu coração. Ele tem poder para libertar você de um pecado acariciado. Ele tem poder para lançar por terra as muralhas do preconceito, do medo, da insegurança, da incredulidade. E dá oportunidade a você de começar de novo. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E a Bíblia termina contando a história de Zaqueu, dizendo que Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Com você não vai ser diferente. Zaqueu abandonou a velha vida. O vazio do seu coração foi preenchido pela presença de Deus. Zaqueu saiu de uma vida vazia para uma vida que transbordava. E o Senhor declarou, hoje houve salvação nesta casa. Tem casa precisando de salvação aqui, tem? Tem casamento precisando da presença de Jesus. Tem vida precisando de Jesus mesmo aqui. E se você permitir, hoje nós ouviremos um brado. Houve salvação nesta casa.
Porque onde há a presença de Jesus, há transformação. O Senhor deseja te oferecer esse novo começo. Ele está olhando para você agora. E Ele te chama pelo teu nome. Você já entendeu isso? Se você entendeu, eu quero que você levante e fique aqui. Eu quero orar com você aqui. Tem alguma casa que precisa da presença de Jesus? Levanta e vem aqui, fica do meu lado. Tem alguém que está lutando porque quer fazer a vontade do Senhor, mas está difícil para você. Você não entende as coisas, não entende por que está dessa forma. Jesus pode entrar na tua vida hoje. Você pode ouvir o brado de vitória do Mestre. Hoje houve salvação nesta casa. Então tome uma decisão sincera. Se essa mensagem falou com você, se Deus está falando no seu coração, se você sente desejo de mudança, levante e venha. Porque esta foi a forma que Deus encontrou de alcançar o seu coração. Talvez Ele não conseguiu falar com você de outra forma, de outra maneira, mas foi aqui, neste culto, neste momento. E se é assim que tem que ser, é assim que será. Mas você é alvo do Senhor Jesus. E você não é um projeto falido, viu? Você vai ser tudo aquilo que Deus sonhou para você. E sua vida vai ser para a glória de Deus. E sua vida vai ser bênção na vida de outras pessoas. Porque onde há erro, há acerto. Você pode começar de novo. Então desce, em nome de Jesus, dessa árvore. E venha receber o tesouro da salvação. O encontro com Jesus pode transformar a sua vida. Soberano Deus. Pai, nós precisamos de Ti como nunca. Mas a nossa vida tem sido marcada por uma busca desenfreada pelas coisas deste mundo. Nós fomos enganados. Fomos iludidos. Perdemos a nossa identidade. Porque deixamos de ouvir a Tua palavra. Deixamos de seguir os conselhos divinos. Deixamos de dar ouvidos aos homens e mulheres de Deus que já passaram pela nossa vida. E fomos em busca do que o mundo lá fora fala. E olha que nos tornamos céticos, consumistas, materialistas, um coração vazio, uma vida sem significado, pessoas aprisionadas no pecado. Mas que bom que o Senhor não desistiu. Que bom que o Senhor não se esqueceu de nós, Pai. Que bom que o Senhor ainda lembra o nosso nome. A Tua palavra diz: chamei-te pelo Teu nome. Tu és meu. Que possamos compreender que pertencemos ao Senhor.